Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta às nossas gravações, às nossas meditações, reflexões bíblicas, porque nós temos sempre que buscar a vontade de Deus, compreender a palavra de Deus, ter a palavra de Deus, a Bíblia, na nossa mente, no nosso coração, a todos os momentos, para que o Espírito Santo possa nos guiar segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Eu estava em período de férias e este ano realmente eu tirei férias. Tive que viajar bastante para visitar parentes, amigos, a família espiritual de vários lugares. Infelizmente, não foi possível passar em todos os lugares aonde eu gostaria, mas toda a família espiritual e todos os familiares de laço de sangue, aqueles que foram possíveis de eu estar próximo, juntos, nós estivemos e foi muito bom. Foi um período de descanso, um período para espairecer, um período em que Deus cuida de nós de um modo muito especial. Mas é bom estar de volta às atividades ministeriais, de volta ao Distrito Distância, de volta aqui para Sergipe, aonde vamos prosseguir com o Ministério Pastoral e voltando às gravações para as nossas reflexões bíblicas, para compreender melhor a vontade de Deus. E sempre acontece de algumas pessoas pedirem explicações, pedirem pontualmente a exegese, uma explicação um pouco mais detalhada sobre algum assunto. E foi o que aconteceu neste período de férias. Algumas pessoas me pediram para falar sobre uma parábola que é bastante conhecida na Bíblia, está em Mateus, capítulo 13, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24 em diante, nós temos uma parábola muito conhecida, que é a parábola do joio e do trigo. Então, algumas pessoas me pediram para fazer uma explanação mais detalhada, então vamos tentar fazer, vamos pensar juntos aqui. Então, Mateus capítulo 13, versículos de 24 em diante, o texto bíblico diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiram, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui está, parábola do joio e do trigo, Mateus capítulo 13, dos versículos 24 a 30. Nós temos muitos detalhes que Jesus está apresentando. Jesus, ele trata do reino de Deus, da espiritualidade, da nossa vida na nossa relação com Deus, de uma maneira de apresentação muito simples, mas com uma profundidade enorme. Então, nós temos muitos detalhes a serem considerados nesta parábola. E esses detalhes começam no versículo 24, quando Jesus ele propõe uma parábola. Aqui nessa sequência já é a segunda parábola que Jesus está falando. A primeira foi a parábola do semeador, mas aqui
na parábola do joio e do trigo, no versículo 24, Jesus começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O que quer dizer isso? Quando nós observamos a criação de Deus em Gênesis, nós percebemos que tudo que Deus criou foi muito bom. Tudo que Deus criou era bom, inclusive nós, seres humanos. Algo que nós temos que tirar da nossa cabeça é que a maldade é predominante no ser humano. Não é assim que nós fomos criados. Lembre-se de uma coisa, leia Gênesis capítulo 1, capítulo 2, vocês vão perceber com bastante ênfase, com bastante detalhe, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Como você considera Deus? Você considera Deus um ser bom? Nele há amor, na sua divindade há uma bondade plena. Se nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, nós também fomos criados dentro do bem que Deus propõe para todo ser humano. Então, na essência da criação, todo ser humano é bom. O pecado é que veio e corrompeu a criação de Deus, e aí a maldade apareceu. Mas a maldade não pode ser predominante em nossas vidas. Quando nós compreendemos a criação de Deus e que ele nos criou à sua imagem e semelhança e que ele é um ser absolutamente bom, nós, sendo criados à sua imagem e semelhança, também somos pessoas boas. Todo ser humano tem a essência da criação boa, mas alguns se entregam à maldade porque foram corrompidos pelo pecado. Todos pecaram, como diz Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória do Pai. Então, o mal, ele acaba fazendo parte da nossa essência, mas não é porque nós temos conhecimento do mal que nós temos que fazer maldades. Nós não estamos condicionados ao mal. Conhecer o mal não é mal. Deus também conhece o mal e isso não faz dele um ser mau. A maldade está em colocar em prática aquilo que é mal. E o que é mal? Mal é o contrário do bem. Mal é o contrário daquilo que te traz bem-estar, daquilo que te traz benefício, crescimento, maturidade. Então, tudo aquilo que traz prejuízo para alguém é mal. E Deus quer que nós sejamos pessoas boas, criadas à sua imagem e à sua semelhança. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, fala que nós fomos criados para boas obras, que Deus de antemão já fez para que nós andássemos nela. Então, observe que nós somos criados com uma essência boa, a essência do próprio Deus, a sua imagem e semelhança, e fomos criados com um propósito de boas obras. O que aconteceu? Ele explica aqui no versículo 25. Então, ele diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, olha o que aconteceu. O que ele fala aqui? Ele fala que no meio, né, de todo aquele bem, veio o inimigo de Deus e semeou o joio no meio do trigo. E aí o que é o joio? O joio é a semente do mal, é a semente daquilo que desagrada a Deus. E quem fez isso? Quem fez isso foi o inimigo, não foi Deus. Não foi Deus quem colocou o mal dentro de nós. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança 100% bons. Mas é claro que com o tempo nós iríamos também conhecer a perspectiva do mal, mas conhecer o mal não quer dizer que nós precisamos praticá-lo.
nós podemos conhecer o mal e não colocá-lo em prática. O inimigo de Deus, ele conhece o mal e ele coloca este mal em prática. E o que ele faz? Ele semeia uma semente desse mal na mente, no coração dos seres humanos, para que os seres humanos também tenham a maldade, a malícia e tenham um comportamento prático que seja contrário àquilo que Deus está designando, aquilo que Deus destinou, o propósito de Deus na criação. Então, observe que no versículo 24 e 25, estas duas questões já ficam bem separadas, já ficam muito bem observadas, porque o que Jesus coloca aqui nessa parábola? Que o que Deus plantou foi o bem, mas veio o inimigo enquanto as pessoas dormiram, ou seja, quando a pessoa abaixou a guarda, quando ela relaxou, porque quando nós estamos ligados, focados no bem, nós não pensamos em maldade. Então, muitas vezes, na nossa ingenuidade, vem um inimigo e planta uma semente do mal. E o que é a semente do mal? A semente do mal é um pensamento negativo, um pensamento de malícia, um pensamento inadequado, né? A pretensão de fazer o mal para alguém, para tirar vantagem daquilo, né? Então, isto são sementes do mal, mas que também não precisam ser praticadas. É por isso que nós temos um fruto do Espírito que é domínio próprio. E este domínio próprio vai nos trazer o discernimento do que é bom e o que é mal, desprezar o mal e escolher fazer o bem, que isso é o que a Bíblia chama de maturidade. Quando nós temos conhecimento do bem e do mal, aprendemos a desprezar o mal e escolher aquilo que é bom. Tá? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que Deus fez todas as coisas boas, mas veio o inimigo e trouxe a maldade de uma maneira ruim, de uma maneira pejorativa, de uma maneira destruidora. E aí o que aconteceu? Colocou ali a semente do joio, aqui a representação do mal está na semente do joio, a representação do bem está no trigo. Então veio o inimigo de Deus e colocou o joio ali, enquanto as pessoas estavam descansando, descontraídas, não estavam pensando em maldade. E aí veio o inimigo de Deus e colocou uma maldade ali, plantou uma maldade. O que aconteceu? Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, Jesus estava falando para não retirar o joio, porque ele vai fazer isso, né? Os servos, no versículo 27, fala assim: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pões o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Então, tem algumas pessoas que querem interpretar falando que não pode arrancar o joio, porque é difícil de identificar quem é o joio, quem é o trigo. Mas não é isso que diz a parábola. Se você observar a parábola com bastante atenção e com observação nos seus detalhes, você vai perceber que logo no início, quando começou a brotar aquela plantação, já foi identificado. Você identifica quem é bom e quem é mau. E isso não é uma questão de julgamento, é aquela questão não julgueis para que não sejam julgados. Você tem a capacidade, a inteligência de ter uma boa observação. Você sabe quem quer o seu bem, quem quer o seu mal. Você sabe quem está
te orientando para o bem ou quem está te orientando para o mal. Você sabe discernir as coisas boas e as coisas que não são tão boas. Nós temos capacidade de raciocínio, inteligência e discernimento para saber aquilo que é bom realmente e aquilo que não é. Nós temos dificuldades com algumas questões pessoais, não concordamos com todas as coisas, mas naquilo que é a essência, nós sabemos muito bem dividir o que é bom e o que é mal. Então, isso não é uma questão de julgamento, isso é uma questão simplesmente de capacidade intelectual de raciocínio. Todo ser humano é capaz de raciocinar de uma maneira inteligente. Então, aqui logo no início começou a se observar quem era mal, quem não era, quem era joio e quem era trigo. E aí vem a pergunta: quer que a gente já arranque logo, né, o joio para ficar somente o trigo, já que o inimigo que plantou? Então vamos arrancar de uma vez? E aí Jesus na parábola fala: olha, não faça isso, porque você arrancando o joio, pode ser também que arranque o trigo junto, algum trigo junto. Mas não era por falta de discernimento. O que acontece é que muitas vezes, quando alguém insere alguma maldade em algum ambiente, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no seu ambiente estudantil, no ambiente social, onde você participa com mais pessoas, aquele que insere uma maldade, muitas vezes esta pessoa, ela é, ela começa a contaminar com a sua maldade aquela pessoa que é do bem. E ela cria vínculos de afetos, ela cria vínculos muitas vezes até de admiração pela sua postura, pelo seu jeito de ser. Às vezes, o desperta naquela pessoa que é boa, né, algum desejo de maldade. Ela fala: puxa vida, eu também gostaria de ser uma pessoa assim, uma pessoa desbocada, uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que bate de frente com todo mundo. Eu gostaria de ser uma pessoa assim também. Mas isso não é bom e isso não é sábio. Então, o que acontece? Se ali quem está administrando aquele espaço, aquele meio social, se ele vai lá e tira o mal, às vezes até quem é bom se ressente por aquele mal ter sido tirado dali, porque não foi dado a oportunidade de mudança. Porque é isto que Jesus faz com todos nós, dá a oportunidade de mudança. E por isso que nessa parábola ele usa essa figura do joio e do trigo. Porque qual é a diferença real do joio e do trigo? O trigo, ele tem sementes, as sementes do trigo, né? E o joio não. O joio ele é oco. Só que a diferença é que o joio, ele pode ser ali polinizado pelo trigo e também produzir sementes. E é isto que Jesus quer que nós façamos como pessoas de bem, que nós germinemos e que nós possamos transferir o bem que está em nós para aquela pessoa que, mesmo que foi corrompida pelo mal, para que ela compreenda que a sua essência é boa e ela possa voltar para o bem da criação no propósito que Deus o fez. Então, esta é a intenção da parábola. Quando Jesus fala: olha, não arranque o joio, porque talvez você vai arrancar algum trigo também pelo meio, o que acontece é que, ao arrancar o joio, né, ao tirar o mal de um ambiente, pode ser que alguma pessoa, mesmo sendo bem, também se ressinta. E ali ela não vai querer também continuar naquele ambiente. Isto é muito comum acontecer dentro das igrejas. Independente da sua expressão religiosa, da sua denominação, é muito comum aparecer uma pessoa que tem um certo ar de maldade ali dentro da igreja, e obtendo esse ar de maldade,
esta pessoa ela começa a se destacar porque ela causa um certo incômodo, ela está plantando sementes do mal, então ela causa um certo incômodo, mas de um certo modo também acaba sendo admirada por algumas pessoas de bem. E quando essa pessoa ela é retirada daquele meio, aquelas pessoas que são de bem também se ressentem com isso e acabam saindo junto, acabam indo embora junto. Então, é isso que Jesus está falando. Olha, deixe crescer junto para que ela tenha a oportunidade de restauração. E para também que aquele que é bom não se ressinta porque não foi dada a oportunidade daquele que é mal voltar para o bem do propósito em que foi criado. Então, deixe os dois crescerem juntos, porque isto é o melhor para os dois. Aquele que já é bom, que não se permite corromper, vai continuar sendo bom e vai aprender a ter paciência, mansidão, vai aprender a ensinar e a respeitar a diferença do outro, mesmo em discordância, porque o fato de eu estar vivendo no mesmo ambiente não quer dizer que eu sou obrigado a concordar com tudo, mas eu tenho que respeitar a diferença. Eu tenho que respeitar aquele que pensa diferente de mim. Eu tenho que respeitar aquele que não tem os mesmos princípios, os mesmos valores, mas eu tenho que ter consciência daquilo que eu acredito e que os meus princípios e valores bíblicos e espirituais são corretos. Então, eu vou continuar fazendo e respeitando a diferença do outro, e nesse respeito, dando a oportunidade dele também ser regenerado, restaurado para o bem. Se ele será ou não, vai ser escolha dele, mas ele vai ter a oportunidade. E é por isso que nós temos que aprender a viver em sociedade. E é isso que Jesus está falando aqui, dentro da comunidade espiritual, da comunidade eclesiástica, independente da denominação, da religião que se participa, sempre ser humano é ser humano. E sendo ser humano, sempre haverá conflitos, divergências, opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, sempre vai haver. Agora, nem sempre a diferença também é contraditória. Às vezes a diferença é complementar. Temos que ter maturidade para conhecer as diferenças. Agora, quando a diferença é contraditória e o contraponto é para o mal, aí nós temos que firmar o bem naquilo que Jesus está nos ensinando, mas sem tirar a oportunidade do mal, compreender e passar para o bem também. Então é isso que ele está falando aqui. Deixe os dois crescerem juntos, não separe. Depois de crescidos, os dois crescidos, o joio, né, crescido, ele teve a oportunidade de se transformar num trigo, ter sementes de trigo. Então, se ele absorveu essa semente, ótimo. Agora, se ele se manteve como joio, manteve a sua maldade, ele não quis mudar, não foi por falta de oportunidade. Quando chegar na fase adulta, vai chegar uma fase de maturidade para todos, e dentro desta fase de maturidade, ele vai escolher se ele quer continuar na maldade em que ele está inserido ou se ele quer voltar para o bem. E aí sim, a separação vai ser natural e vai ser pessoal, porque é a própria pessoa que vai escolher de que lado ela quer ficar. Então, o que Jesus coloca aqui no versículo 29. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: juntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. O que é o celeiro? O celeiro é a vida eterna. Então, aqueles que se tornaram trigo, deram boa semente, serão recolhidos por Deus
para a vida eterna. E aqueles que preferiram se manter na maldade, esses vão ser ajuntados para serem destruídos, para serem queimados. Né? Nada fica queimando eternamente, mas ele é destruído no fogo. Então, o que Jesus fala aqui, que essa maldade, tudo aquilo que é mal, será ajuntado, né, e será queimado, será destruído, ao contrário daquele que produziu boa semente, que vai ser ajuntado, mas vai ser levado para o celeiro, ou seja, vai ser levado para o reino dos céus, porque é disso que Jesus está falando. Lembre-se lá que no versículo 24, né, Jesus já começa falando do reino dos céus. Olha o versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Qual é o campo de Jesus? O campo de Jesus é a sua mente, o seu coração, o seu lar, a sua família, o seu ambiente de trabalho. O que Jesus semeia são sementes boas. Deus só planta o bem. Agora vem o inimigo e coloca uma maldade. E aí você tem que escolher o que você quer ser. Você quer ser joio ou você quer ser trigo? A escolha é sua. A oportunidade é dada a todos. O inimigo veio e colocou a semente do joio, a semente do mal. Todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas, dentro da misericórdia, da graça e do amor de Deus, nós temos a oportunidade de voltarmos a ser boa semente. E essa oportunidade é dada para você, para todos os seres humanos, como foi dado também a mim. Todo aquele que se aproxima de Deus em Jesus Cristo tem a oportunidade de voltar a ser trigo, e quando Jesus voltar, este vai ser recolhido para o celeiro, que é o reino de Deus, o reino da vida eterna. Então, que Deus abençoe a sua vida de um modo muito especial. Observe a palavra de Deus, observe o seu posicionamento dentro do bem e do mal. Escolha o bem, né? Porque lá no livro de Deuteronômio, Deus já fala isso. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Espero que vocês escolham o bem. Deus espera que nós escolhamos o bem, escolhamos ser trigo e não joio todos os dias. É uma escolha pessoal, uma escolha diária, uma escolha de cada momento de nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando esta reflexão e que nós possamos ser trigos semeados pelo teu Filho Jesus Cristo, regados pelo Espírito Santo e fortalecidos na tua palavra. Pai, que possamos ser recolhidos para o reino do céu. Nós acreditamos, nós cremos de fato que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e plantou em nós a boa semente. Que o Senhor faça essa boa semente frutificar e que os frutos do Espírito sejam o selo da nossa salvação. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.